Olá, bem-vindos a 21 Training Coach. Eles fala Jogo da Suficiência, apresentando nosso tradicional informativo semanal, válido para esta semana de 16 a 20 de junho de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa aplicação, a nossa app disponível nos modelos Android e também para o seu smartphone, e também temos a nossa versão web. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui várias notícias. Vamos ver aqui para a Eurozona, 6 AM, horário de Brasília. Temos o IPC anual. Temos o IPC subjacente anual e mensal. No Canadá, às 9h30, compras de obrigações estrangeiras, índice de produção de Nova York, mesmo horário. Às 10, transações líquidas ao longo prazo nos Estados Unidos. Produção industrial mensal também naquele país. E já na asiática, ata da reunião da política monetária às 22h30, notícia de alto impacto para a Austrália. Na terça-feira, temos aqui para a Inglaterra, 5h30, IPC anual e mensal. Notícias aí bastante voláteis aí para o par relacionado com a libra esterlina. Às 6 AM, percepção econômica na Alemanha. Temos aqui percepção econômica na Eurozona também. Às 6, nos Estados Unidos, várias notícias de médio impacto. Às 9h30, autorizações para construção de casas novas, IPC mensal e anual, IPC subjacente anual, mensal e também licenças para construção. Às 11 horas, discurso do governador Stevens aí para a Austrália. E já na asiática, temos aqui às 19h45, conta corrente na Nova Zelândia. No Japão, várias notícias às 20h50, política monetária, balança comercial, exportações. Estas as principais notícias desta terça. Na quarta-feira, temos aqui às 5h30, atas da reunião para a Inglaterra. No Canadá, vendas no atacado. Às 15 horas, nos Estados Unidos, taxas da FONC, projeções econômicas também da FONC, notícia de alto impacto. Na quinta-feira, aí é feriado nos Estados Unidos, no Brasil, Corpus Christi. Porém, o mercado internacional funciona normalmente. Às 4h30, na Suíça, discurso do presidente Jordan. Na Inglaterra, às 5h30, vendas no varejo. Aqui também, às 9h30, pedidos do seguro-desemprego nos Estados Unidos. Às 11h, índice de produção da Fed da Filadélfia. E fechando a semana, temos aí algumas notícias para o Canadá de alto impacto, como IPC subjacente mensal e também vendas no varejo sem veículos. Estas as principais notícias para esta semana. Vamos começar então com o Standard & Poor's. Vamos ver aqui como vamos com esses índices. O Standard & Poor's, vemos que após aproximar-se muito aí aos 2.000 pontos, nível psicológico, chegando aí aos, vamos ver aqui um segundo, 1.954 pontos, faltando aí menos de 50 pontos para os 2.000. Próximo nível psicológico, é bem provável que venha fazer o teste. Encontrou aí alguma resistência vendedora nesses níveis. Vemos que no diário o movimento estava muito esticado, muito vertical. Tínhamos um rally aí de 15 velas. E agora o ativo apresenta uma correção. Essa correção ainda ordenada pode apresentar um seguinte pivô de alta e seguir com sua tendência totalmente altista. Obviamente que esse pivô também poderia falhar e converter-se em um topo descendente. Uma vez que apresente este topo descendente, você poderia pensar em vendas abaixo dos 1.926 pontos, sempre quando falhar esse possível mínimo maior no Standard & Poor's. No Nasdaq, o Nasdaq vemos que é a mesma situação, muito próximo aí dos 4.000 pontos, fez uma máxima aí de 3.805 durante esta semana, possível configuração, anatomia de vela clássica para a formação de P-Formation. Veremos se esta semana executará essa possível P-Formation. Vemos que no diário a correção é muito mais tímida, muito mais ordenada. Também poderia ser um fundo ascendente, um pivôzinho de alta e romper aí as novas máximas e buscar os 4.000. Também devemos considerar que isso poderia converter-se em um topo descendente, pivô de baixa e seguir alguma correção mais profunda. Já veremos. Já o Dow Jones, vemos que foi o que corrigiu com maior força, aproximou-se muito aí dos 17.000 pontos, também próximos objetivos aí do Dow, os 16.960 pontos, chegou muito próximo aí dos 17.000. Também poderia apresentar uma P-Formation, um bully sandwich aqui no semanal. No diário a correção foi um pouco mais profunda, e aqui também vemos, ainda que é profunda, não deixa de ser um fundo ascendente, tendência muito forte, muito altista. Porém, este fundo ascendente poderia converter-se em um topo descendente, um pivôzinho de baixa. De ser assim, buscaremos uma venda abaixo dos 16.659, assim, um contra a tendência. Já veremos. Já na Europa, vamos com o DAX. O DAX 30 vemos
No semanal a correção ainda ordenada, chegou aí, fez novas máximas, rompeu a barreira psicológica dos 10 mil pontos, conseguiu fazer a ruptura, apresentou uma máxima aí de 10.033. Também veremos se apresentará um fundo ascendente ou uma P-formation no weekly este DAX. No diário sim vemos que faz uma recontagem, um reinício de velas, movimento muito esticado, muito sobrecomprado, deixando uma cauda longa, pode ser uma cauda de absorção e isso seguir corrigindo. O ideal seria um lower high, um topo descendente para buscar uma venda por aqui. Encontrar tendência, né? Já o K40 em Paris, vemos que a correção é muito mais ordenada. No semanal também poderia apresentar uma P-formation ou um bullish sandwich, porém vejam este movimento é tremendamente esticado, muito sobrecomprado. Vemos que no diário também pode ser um fundo ascendente e executar o pivô de alta e seguir para testar um novo topo. Também pensamos que aqui pode falhar e converter-se em um topo descendente, e de ser assim buscaremos um contra-tendência. Já o índice australiano, este índice australiano apresentou uma correção mais forte, está em pleno suporte aqui nos 3.578, se fizer a ruptura deve chegar até esses níveis aqui dos 5.266 pontos. No diário veremos se nos dará o seguinte lower high, um topo descendente, um pivô de baixa no diário para buscar uma venda por aqui. Já o FTSE, o índice de Londres, o FTSE vemos que faz um engolfo de baixa no semanal, um shakeout, um engolfo de baixa, esperaria a ruptura dos 6.747, se fizer a ruptura deverá chegar até os 6.613. No diário vemos que está testando esse suporte, esperaremos a ruptura, um lower high, um topo descendente no diário seria venda para este índice britânico. E finalizando com o índice japonês, o Nikkei. O Nikkei vemos que realmente pode apresentar uma P-formation, deixando essa cauda longa, esse padrão aí, essa vela clássica, possível formação em P na próxima semana, acima dos 15.210, buscaremos compras neste índice japonês no diário. Aqui está o pivôzinho de alta já em execução, veremos se fará a ruptura dos 210, acima desses níveis poderemos buscar uma compra até os 15.424 pontos. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices bursáteis. Sou o Diogo Lassuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.